ministro do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, recebeu dinheiro da Meredith. Olha aí, você se lembra da Meredith? Meredith é aquela empresa, uma sociedade anônima, que até ontem era de propriedade dos irmãos Papo Brabo, parecia coisa de laranja. Propriedade dos irmãos de Dias Toffoli. Uma empresa que fora sócio de hotelzão, não sou muito fã desses resorts, mas de hotelzão de luxo, vendeu a sua participação progressivamente. Uma empresa rica, movimentando 1 milhão, os seus proprietários, até ontem os proprietários conhecidos, vivendo modestamente. Um padre, irmão de Dias Toffoli, o outro, engenheiro elétrico, numa casa de classe média, em Marília, classe média, uma casa cansada. A sede da empresa, nessa casa. Uma conta que não fechava. Mas até ontem era isso. Ontem nós ficamos sabendo, e não será à toa isso ter vindo a público, o próprio ministro Dias Toffoli, quem está plantando, abrindo essa admissão. Planta interlocutores que fazem chegar na imprensa. Análise da informação é análise da origem da informação, isso está óbvio, certo? Ficamos sabendo que ele recebeu o dinheiro da Meredith, porque ele era sócio da Meredith, formal. Um sócio anônimo. A lei permite, não há ilegalidade nisso. Publicamente estavam lá postos os seus irmãos. Ele, sócio anônimo. Ele, sócio anônimo da empresa que foi sócia, porque vendeu cotas da sua participação, mantendo outras. Empresa de Dias Toffoli, dos irmãos. Empresa sócia de fundos operadores para o Master. Fundos geradores daquela transfusão de liquidez para o Banco Master. Dias Toffoli era sócio dessa rapaziada. Ele era sócio, Dias Toffoli, de Fabiano Zettel. Cunhado de Daniel Vorcaro. Operador de Daniel Vorcaro. Por meio, entre outros, desses fundos, sócios de Dias Toffoli, da Meredith, num hotel Taiaiá. Ficamos sabendo disso ontem, à noite. Novo capítulo da novela. Com essa informação, eu refaço a pergunta, que essa pergunta estava respondida antes dessa nova informação, mas como pode Dias Toffoli continuar relator num processo que, no final das contas, investiga seu ex-sócio, meu Deus do céu? Fabiano Zettel, olha, eu nem excluo a possibilidade de Fabiano Zettel ser Daniel Vorcaro. Caso em que Dias Toffoli teria sido, por meio de Zettel, sócio de Vorcaro. Mas eu nem vou considerar essa hipótese. Vamos ficar na que está dada aí. Na camada mais simples. Dias Toffoli, sócio do cunhado de Vorcaro. Mas não é o parentesco que importa, é o fato de que o cunhado operava por Daniel Vorcaro. Naquela força-tarefa de geração de liquidez para o Banco Master, ele estava lá. E foram sócios, não em 2021, a partir de 2021. De 2021 a 2025, quando as cotas foram todas vendidas e a sociedade acabou. Isso é o que soubemos ontem. Esse é o grau de relação. E eu repito aqui, talvez Fabiano Zettel, esse operador de Vorcaro, seja Vorcaro. Já que estamos falando de laranjas aqui. Talvez, mas não importa. Basta Fabiano Zettel, ex-sócio de Dias Toffoli, e objeto da investigação que tem Dias Toffoli como relator no Supremo Tribunal Federal. Imagine você, Dias Toffoli, ser o senhor gestor, ter a gestão sobre o destino de material apreendido, como de fato geriu exoticamente celulares apreendidos. Foi depois da segunda fase da Operação Compliance Zero, que teve como objeto, entre outros, Fabiano Zettel, seu ex-sócio, que Dias Toffoli tomou aquelas providências adicionais, porque tudo sempre sob grandíssimo sigilo. Foi nessa ocasião que Dias Toffoli tomou aquelas providências exóticas sobre lacrar os conteúdos apreendidos, entre os quais o celular de quem? Afora de Vorcaro, no primeiro momento. Celulares de quem? De Fabiano Zettel, seu ex-sócio. Ele foi gestor, inclusive dos tempos, guardião,
por bastante tempo, isso conta, do material apreendido, sendo ele, Dias Toffoli, parte interessada. Nós estamos para além da suspeição, isso é razão para impedimento. Tenhamos clareza aqui sobre a gravidade da coisa. Per si, formalmente dito. Por que só agora essa admissão da sociedade? Há quanto tempo isso está posto? Tempo em que Dias Toffoli foi o senhor desse material apreendido. Por que só agora? O maledicente diria, só agora ele admite, vai subir a pressão sobre a sua suspeição para que deixe, o caso não pode sair mais do Supremo, certo? Talvez uma parte seja fatiada, mas a maioria vai ficar no Supremo. Ele não pode ser mais o relator, não tem como, não posso acreditar que ele vai lutar para manter. E vai ter apoio dos ministros, tá? Não pensem que não terá. Tem muitos interesses envolvidos aí. Cada enxadada é uma minhoca, e minhoca graúda. Não era só Dias Toffoli que tinha relação com a turma do Vocaro, né, ministro Alexandre de Moraes? Esse aspecto temporal importa. Se nós soubéssemos, desde as primeiras, jornalismo profissional, foram os grandes jornais, os grandes veículos que trouxeram à tona esse caso, certo? Não nos esqueçamos do valor do jornalismo profissional. Se no primeiro momento, quando surgiu as notícias sobre as relações de Dias Toffoli com o Hotel Taiaiá, se ele tivesse admitido naquela ocasião ser sócio dessa forma anônima, sócio categoria de livro, não pública a informação, a pressão para que ele deixasse de ser relator teria começado antes. Ou seja, teríamos menos tempo, muito tempo, mês, né? Teríamos menos tempo em que ele poderia gerir. Estou usando o verbo gerir, não há nenhuma sugestão de que ele tenha feito coisas erradas com o material, certo? Não seja maldoso, mas tempo para gerir. Ele teve um tempo imenso como senhor desse material. E usou bem o tempo, sem maledicência. Vocês se lembram, depois dessa segunda fase da Operação Compliance Zero, quando o objeto é seu ex-sócio Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Furcado. Você se lembra bem daquelas providências exóticas, algumas mesmo contra a lei. Contra a lei. Ministro da Corte Constitucional. A imprensa expõe o Supremo. Quem expõe o Supremo? Se não ele, eles. Volto aqui ao ponto. História. A operação, a segunda fase da operação, apreende materiais, coleta provas, e ele desafia a lógica da custódia. Dias Toffoli. Mata no peito. Aliás, vamos lembrar que ele é relator desse processo porque puxou para si a competência para ser o relator. Atendendo pedido da defesa, de Daniel Furcado. Trouxe para si a relatoria. E agora nós sabemos. Relatoria sobre um caso em que é interessado. Que tem como objeto a investigação pelo menos um ex-sócio seu. Zettel. Não estou nem falando de Furcado. Puxou para si, deitou sigilo absoluto. Nenhum outro ministro podia ver, só ele e o seu gabinete. E veio a segunda fase, essa. E aí aquelas gestões exóticas sobre o material apreendido. Excluindo mesmo a Polícia Federal. E, registre-se, trabalhando o texto da suspeição da Polícia Federal. A Polícia Federal que demoraria a agir e tal. Tudo posto e tratado aqui pela imprensa de modo geral. Finalmente, as pessoas chamaram isso de recuo. Nem recuo nenhum. Gestão do tempo, ganhando tempo, senhor do material. Finalmente, em matéria criminal. Escolhendo, selecionando os peritos da Polícia Federal que teriam acesso ao material. Ilegal. Isso é prerrogativa da Polícia Federal em matéria criminal. Isso que já era um conjunto gravíssimo. Gravíssimo. Ontem, hoje, com as informações que há, como diria o craque Bruno Henrique, vai a outro patamar. Outro patamar.